começa bem, mas depois que tomou o gol se desorganizou completamente e já começa a ligar o sinal de alerta, porque alguns pontos aí a gente já consegue ver umas similaridades com o Flamengo do Tite, hein? O arame liso, tem alguns pontos aí que a gente vai falar logo depois da vinheta. Pega a visão, segue o Lucão, vamos falar hoje do Fla-Flu, 2-0 Fluminense. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar aqui sobre Flamengo e Fluminense que acabaram de jogar pelo Brasileirão, 2-0 Fluminense. O Flamengo começou com aquela intensidade característica dos times do Felipe Luiz, pressionando, jogando em cima, até criando bastante chance, mas poucas chances claras de gol. Diferente do jogo contra o Corinthians, no jogo da ida da Copa do Brasil, o Flamengo criou chances claras de gol e não fez por conta de defesas do Hugo Souza. Já contra o Fluminense, não teve aquelas chances muito claras, quase fez um gol lá num frangaço que quase que o Fábio tomou, mas não teve aquelas chances limpas, de frente pro gol, que dá pra gente dizer que são gols perdidos. Não, criou chance no volume, muita bola cruzada, pouco chute a gol, mas não criou da forma ideal. Isso no primeiro tempo. O segundo tempo foi diferente. Intervalo aconteceu, voltou, segundo tempo, e aí Fluminense conseguiu um gol num passe genial do Ganso, não tenho o que falar, quebrou totalmente o posicionamento da defesa do Flamengo, e aí o Flamengo pecou na primeira vez nesse jogo na marcação pela esquerda, porque tudo bem, o passe do Ganso foi muito bom, mas era um ataque, era um contra-ataque de, se eu não me engano, 3 jogadores do Fluminense, mas contra 4 do Flamengo. O Flamengo estava com bastante jogadores de defesa e mesmo assim deixou o jogador, o Lima, entrar livre por trás do Wesley, jogada atrás do Wesley, que não foi tão mal, a gente vai falar já mais individualmente, mas tomou o primeiro gol. E aí foi o ponto-chave desse jogo. O Flamengo, depois do gol, se desestabilizou totalmente e uma desorganização, uma correria, uma quantidade de erros de decisão, erros de passe, que não parecia nem o time que jogou as últimas partidas com o Felipe Luiz. Vamos continuar falando já de forma mais individual desse jogo, logo depois do recado. Pega a visão, segue o Lucão no @LucãoVital no Instagram e no YouTube e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Beleza? Alguns pontos aí que a gente vai falar, que estão anotados aqui. Alcaraz e Wesley, muitas, mas muitas decisões erradas. E aí eu coloco até o Alcaraz de um ponto mais crítico do que o Wesley, tá? O Alcaraz errou praticamente todos os passes que ele tentou que não foram para trás ou para o lado. Toda decisão que ele precisava tomar em passes para frente, ele tocou errado. Quando eram passes com pressão, que normalmente são os passes mais difíceis de dar quando você está sendo pressionado, ele errou quase tudo. Então, Alcaraz, que é um cara que você vê que tem qualidade, mas hoje pecou muito nesse momento de decisão, de passe correto, de pensar qual é a melhor forma de fazer aquela jogada ir para frente, andar, errou quase tudo que fez. E é um ponto que tem muito a ver com o nervosismo. Ele é um cara que nos últimos jogos, já houve conversas, houve notícias de que ele estava desestabilizado, que ele não estava tão bem acostumado ainda com o Brasil, tão bem estabilizado no Brasil, não tá adaptado, a palavra é essa. E aí fez o gol de pênalti, quando o Gerson deixou ele bater aquele pênalti. E aí parece que naquele jogo ele deu uma respirada, todo mundo pensou que agora vai. Mas hoje ele já demonstrou um nervosismo, uma falta de calma para pensar e fazer a jogada certa. E nem sempre calma quer dizer muito tempo não, mas às vezes uma rapidez de raciocínio para fazer a coisa certa tem muito a ver com o seu momento mental. E ele não parece estar no dos melhores. O Wesley tá numa evolução. É inegável que ele tá jogando bem. O Felipe Luiz
tá conseguindo entrar na mente dele, fazer ele desenvolver um pouco mais o futebol, mas ele ainda peca muitas vezes nessa hora de definir a jogada. Ele tem jogado muito bem lá atrás, tem feito boas coberturas, diferente do que é dito sobre ele como jogador, que ele é ruim de defesa e bom de ataque. Ele foi bem na defesa, foi bem na linha média ali do campo, mas no momento do passe decisivo, muitas vezes ele pecou, mas não é dos caras a se destacar negativamente, não. Ele é um que vem jogando muito bem, merece bastante crédito. Segundo ponto aqui, que aí segundo uma coisa que eu já falei agora há pouco, que é muita vontade, muitas chances sem aquela clareza, mas volume de jogo, e poucas chances claras, como eu tava falando. Poucos chutes de longe, e aí, claro, tem a questão do jogador do Flamengo não chutar de longe, mas também tem a questão do Fluminense fechadinho, fazendo aquela marcação formato de cone no meio campo, com todo mundo marcando, fechando aquele meio. Então tem também o mérito do Fluminense ter sabido jogar esse jogo, soube sofrer, aproveitou as poucas chances que teve, e aí destacando muito o Arias e o Ganso nesse jogo, porque o restante do time do Fluminense, sinceramente, não dá pra levantar muita coisa de boa, não. O Fluminense hoje tem que agradecer a Arias e Ganso, porque o resto do time tá nível zona de rebaixamento mesmo. Gabigol demonstrou muita vontade, como tem feito nos últimos jogos. Já é um grande passo, porque na época do Tite nem isso ele demonstrava. Mas ainda pecando na questão de... Até na parte de ritmo de jogo, ele tá com muita vontade, ele tá correndo muito. Mas falta aquele trato com a bola, ele tá correndo muito, aparecendo em todos os cantos, mas falta aquela coisa, aquela decisiva que ele tinha nos anos de ouro dele, de aparecer na hora certa, com o toque certo. Ele tá demonstrando muita vontade, mas ainda não pegou aquele ritmo e aquela coisa do passe genial ou do chute de estar na hora certa, no lugar certo. Ele ainda não voltou nem perto ao que ele era, mas ele tá no caminho. Ele já tá menos atrapalhado com a bola do que estava, continua demonstrando vontade, mas ainda também vem pecando muito no posicionamento. Praticamente todas as jogadas ele tá impedido. A não ser a jogada que ele não tem muito nem como estar impedido, aí ele não fica. Mas quando ele tá ali precisando se posicionar na linha dos defensores do Fluminense, normalmente ele tá impedido. Não só do Fluminense, mas de forma geral. Inclusive o gol que ele fez contra o Corinthians foi por questão de posicionamento, ele estava também na frente dos zagueiros. Aí foi por muito pouco, aí não dá também pra jogar pedra nisso aí, mas ele ainda peca muito nessa questão de posicionamento. E aí não só em relação a impedimento, mas eu vejo ele muito indo para as laterais buscar bola e não logo depois que ele pode até ir, mas depois que ele vai, toca a bola de volta para alguém, ele tem que ir para a área de novo. Ele fica muitas vezes, depois de ir buscar a bola nas laterais, ele continua na lateral, em vez de voltar lá para o centro da área. E o Flamengo hoje não tem centroavante, ele tem que se conscientizar de que ele é o centroavante do Flamengo hoje e inclusive não tem praticamente outras opções. Você vê que hoje o Flamengo era uma situação de precisar pressionar e o Felipe Luiz nem cogitou colocar o Carlinhos. Ele percebeu, o que a torcida toda já tinha percebido há muito tempo, que o Carlinhos não tem nível para jogar no Flamengo. Então, mais um ponto aqui que a gente pode destacar é Bruno Henrique. Bruno Henrique também com muita vontade, porém, desde o primeiro tempo, totalmente afobado. Afobado em algumas jogadas de ataque, inclusive em marcação. Toda bola que ele ia precisar fazer uma marcação é uma trombada. Aí bate, alguém faz falta. Aí tomou amarelo no primeiro tempo. A falta do amarelo também nem dá pra dizer que foi tão culpa dele, porque foi um teatro, né? Acho que foi do Samuel Xavier. Enfim, o Bruno Henrique tá afobado e não tá ainda jogando aquela bola toda, não dá pra ser destaque positivo, precisa melhorar muito ainda pra voltar ao que já jogou.
Segundo tempo desorganizado, isso aí a gente já falou que foi uma grande desorganização no segundo tempo. Alcaraz errando muito. Alan é aquele cara que vem como ele era antes, talvez errando um pouco menos, só que eu acho que ele errou um pouco menos hoje porque ninguém toca a bola pra ele mais. Se tem a opção de qualquer outro jogador, o cara não toca pro Alan. Não toca. Inclusive, a substituição do segundo tempo, na hora que entrou o Plata e o Michael, só saiu o Léo Ortiz para ser poupado pro jogo da volta contra o Corinthians, porque senão saiu o Alan. A mesma coisa de sempre, domina a bola no meio-campo e dá um passe fácil para não ter risco nenhum dele fazer besteira. É pro lado ou é para trás. E aí, meu amigo, gastou-se quase 10 milhões de euros para ele fazer isso. Ele tem que fazer juiz ao que foi gasto, porque ele se torna um jogador comum. Para fazer isso, bota o Everton Araújo, que é da base, deve ganhar 1/10 do que ele ganha, e vai dar no mesmo. E, inclusive vai ser melhor, porque o Everton Araújo tá jogando muito mais do que ele. Então, talvez o Felipe Luiz tenha planos para ele aí, mas ele não demonstrou ainda nenhuma evolução. Michael entrou bem, Arrascaeta deu uma movimentação diferente, depois que ele entrou o Flamengo até conseguiu mais lances de chance de gol, que não dá para chamar de chances claras também. No segundo tempo não houve muitas chances claras, muito também porque o Fluminense jogou praticamente inteiro na linha da área para trás. E aí, além de tudo, uma coisa que você tem que destacar é 2 gols do Fluminense praticamente iguais. Contra-ataque, lance pela direita, bola para dentro da área e alguém entrando por trás dos defensores do Flamengo, entre 2 defensores, e conseguindo chegar na bola e fazer o gol. Então é um sinal de alerta que tem que se ligar. Defesa pelo setor esquerdo do Flamengo, tomando jogadas em velocidade e cruzamentos em que o atacante do lado oposto corta para dentro da área e completa. 2 gols praticamente iguais. E aí o Flamengo precisa entender por que isso aconteceu, ver se isso é um erro da cobertura do volante, da cobertura do lateral esquerdo, nesse caso o Ayrton Lucas ainda. O Alexandre não tinha entrado ainda. E entender. Outra coisa que se precisa levantar muito e ajustar, estudar, um ponto muito importante é essa coisa mental do Flamengo. O Flamengo toma um gol, ele se desestabiliza totalmente. Aí começa uma correria, e aí a torcida que era para apoiar na gritaria acaba fazendo o cara ficar mais afobado ainda, e aí não é culpa da torcida, a torcida tem que fazer isso. Mas cabe ao Flamengo trabalhar a parte mental do jogador para manter uma organização dentro de campo, que não vem acontecendo. Então, é mais um ponto a se trabalhar. E aí, terceiro, que influencia inclusive o momento pré-gol do Fluminense, e aí é um ponto que, além da desorganização, é outro ponto que eu comentei aqui no início do vídeo, que tem muita coisa a ver, é muito similar com a época do Tite, que é o arame liso. Tocando bola, muito volume de jogo, muita posse de bola, mas não agride, não é incisivo, não consegue gerar jogadas que gerem finalização, não consegue agredir o adversário. E aí, muito no primeiro tempo já começou, mas nem tanto assim. Porém, no segundo tempo, depois de levar os gols, que já estava mais afobado, aí foi só bola na área. O tempo todo, bola na área. Tenta jogar para um dos pontas e bola na área, bola na área, bola na área. E não deu um chute a gol de dentro ali da área. Foi o tempo todo naquela coisa, no bumba meu boi, vamos ver no que é que dá, joga na área. Não estava tendo aquelas jogadas trabalhadas, que inclusive a gente começou a ver em outros jogos. Isso já pode ser considerado culpa do Felipe Luiz? Acredito que não. Eu acho muito que o Flamengo, quando se desestabilizou, parou de raciocinar e parou de levar em conta coisas que estão começando a ser trabalhadas pelo Felipe Luiz e jogou de forma muito parecida com a época do Tite. Então, alguns pontos que eu citei aqui, eu considero que são os principais a serem trabalhados, a serem estudados, para evitar com que o Flamengo caia nessas
coisas bem comuns ao momento que o Flamengo teve muito ruim na época do Tite e vem tendo agora também na época do Felipe Luiz. Desestabilização depois que toma gol, muito volume, muito passe, pouca agressão, sendo pouco incisivo pro gol, e a questão da defesa ali, principalmente o lado esquerdo no jogo de hoje, é um sinal de alerta muito forte que o Flamengo precisa trabalhar para esse jogo contra o Corinthians. E ainda por cima, do outro lado, o Corinthians fez uma goleada contra o Atlético Paranaense e vai com moral, vai com o peito cheio, aparentemente uma grande vitória. Inclusive durante o jogo disseram que teve gol de falta do Memphis. Então, o Corinthians vai com moral, vai animado, mas o Flamengo tem toda a condição de vencer esse jogo. Mas precisa se atentar a esses pontos que aconteceram hoje. E é isso, é o fim do mundo? Não é. Não é. Tanto que tudo que aconteceu de ruim no jogo, de pior no jogo, foi muito depois de sofrer o gol. Então o Flamengo precisa se ligar muito nisso para evitar que aconteça de novo, mas tem todas as condições de vencer o Corinthians no fim de semana. Falando sobre o que o Flamengo busca no campeonato agora, com essa derrota, já dá pra gente quase dizer que brigar por título já tá praticamente descartado. O Botafogo pega o Criciúma amanhã, deve abrir ainda mais 3 pontos do Flamengo, que mesmo com um jogo a menos, já fica muito distante caso isso aconteça. Então, acredito que agora é mais se garantir na fase de grupos da Libertadores, tanto na classificação do Brasileiro, quanto com a vitória na Copa do Brasil, claro, dando esse primeiro passo agora de se classificar para a final contra o Corinthians no domingo, às 4 da tarde, na Arena Corinthians, e vai ser um jogaço, muita polêmica. Tem outro capítulo do caso do Hugo Souza que não acaba nunca mais, essa novela, que vai sair um vídeo amanhã com mais um detalhe aí que saiu. O Flamengo deu detalhes de por que negou a fiadora, a Abrax, e o que pode acontecer para que o Flamengo aceite, o que precisa acontecer. E aí vai sair um vídeo explicando melhor essa situação amanhã. Mas por hoje era isso. Pega a visão, segue o Lucão, e qualquer novidade, qualquer atualização que a gente tenha pro jogo contra o Corinthians, vai ter novo vídeo aqui para vocês. Beleza? Até a próxima. Um abraço. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!